Fica sentadinho aí, isso, do lado da mamãe. Boa noite para todo mundo, meus queridos irmãos, queridas irmãs, uma alegria acolhê-los aqui na nossa capela. Vocês que aqui vieram, nossos irmãos e irmãs de casa, vamos juntos, com muita fé, iniciar mais essa Eucaristia, esse momento tão especial da nossa semana, onde a gente dá uma pausa na nossa correria para refletir um pouquinho sobre as coisas de Deus. Então vamos em pé, iniciar mais essa celebração, todos juntos cantando. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos aqui hoje reunidos em torno do amor do nosso Deus, esse Deus que tanto nos ama, esse Deus que nos criou, esse Deus que nos mantém na existência. E nós que somos seus filhos e filhas muito amados. E sempre que a gente se reúne para celebrar a Eucaristia, que é um memorial da vida de Jesus, nós precisamos repensar também por quantas anda a nossa vida, né? O início da Eucaristia é o momento que a gente tem
para olhar um pouquinho para a nossa vida, para a nossa existência, para o nosso caminhar aqui e nos perguntar se nós estamos amando como Jesus amou, se nós estamos correspondendo a esse amor que Deus tem por cada um de nós, que somos seus filhos e filhas. Então vamos fechar os nossos olhos nesse momento, nos colocando com humildade diante de Deus. Vamos aquietando os nossos pensamentos, aquietando o nosso coração, deixando que Deus fale para cada um de nós aquilo que nós necessitamos ouvir, estando verdadeiramente presentes aqui hoje. Vamos repensar essa semana que passou e nos perguntar o que nós poderíamos ter feito diferente, o que nós poderíamos ter feito mais e melhor que não fizemos, a palavra que nós poderíamos ter dito e não dissemos, a mão que nós poderíamos ter estendido, e muitas vezes por pensarmos muito em nós e pouco nos outros, por nos descuidarmos da necessidade dos irmãos e até das pessoas que convivem conosco, por estarmos muito desatentos, deixamos passar oportunidades de amar, oportunidades de dar um apoio, uma palavra, enfim. Por muitas vezes não correspondermos ao que Deus espera de nós, vamos pedir perdão a Ele pelos pecados que nós cometemos. Confiantes na misericórdia do Pai, digamos todos juntos: Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus eterno e todo amoroso, rico em misericórdia, tende compaixão de todos nós e do mundo inteiro. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Uma vez perdoados pelo amor do nosso Pai, vamos agora colocar diante dele os nossos pedidos e intenções e os nossos agradecimentos. Então esse é o momento da celebração, que a gente reserva um tempinho para falar com Deus. Eu sei que muitas vezes na correria do dia a dia a gente não reserva esses tempos, né? Esse momento de oração. Então vamos usar isso agora, né? Vamos reservar esse momento da celebração para que a gente possa elevar a Deus aquilo que está nos angustiando, aquela preocupação que nós temos, ou aquela pessoa que nós sabemos que está precisando de oração, de cuidado. Vamos lembrar os nossos irmãos e irmãs nesse momento e vamos pedir por eles. E se alguém tiver alguma intenção para que a gente reze junto, esse é o momento. Juntamente com os pedidos e intenções de cada um de nós, que nós carregamos no nosso coração e que Deus bem os conhece. Hoje eu gostaria que nós lembrássemos do Celso, né, do nosso irmão Celso, que hoje não está aqui presente, mas que foi aniversário dele, acho que ontem, salvo engano, ontem. Então que Deus o abençoe, que ele possa ter assim muitos anos de vida ainda, para partilhar toda a sua alegria com a sua família e conosco também. Ele é um irmão querido aqui da nossa comunidade. E logo é o da Lúcia também. É por essa semana aí, eles fazem aniversário pertinho.
Então, quem ainda não mandou uma mensaginha para ele lá, ainda dá tempo, tá? Que Deus o abençoe e o guarde. E reunindo os nossos pedidos e intenções, oremos. Ó Deus da vida, nós estamos aqui reunidos hoje porque acreditamos em Ti e na Tua misericórdia. Acreditamos que a Tua graça nos basta. Por isso queremos ouvir o Evangelho, aprender de Jesus, a como nos melhorar como seres humanos. E que essa Eucaristia possa nos alimentar espiritualmente, para que iniciemos a nossa semana com um ânimo renovado. Amém. Podemos nos sentar? Hoje nós vamos repetir um pedacinho do Evangelho de João, capítulo 14. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Mas não vos dou como o mundo vos dá. Que o coração de vocês não fique perturbado, nem tenha medo. Vocês ouviram o que eu disse. Eu vou para o Pai, mas voltarei para vós. Se vocês me amarem, ficarão alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Agora eu lhes digo isso, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês acreditem. E essas são para nós hoje palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda dentro do clima de ano novo, né, de começo ou de recomeço, eu gostaria de deixar uma palavrinha hoje para a gente refletir acerca de algo que é muito importante para que a gente comece bem o ano. Na verdade, para que a gente comece bem e termine bem a vida. Porque na verdade a gente tem que se preocupar com isso. Nós que já estamos mais próximos do fim do que do começo, não é?
Cada um de nós aqui está mais próximo do fim do que do começo. Sim ou não? Por que isso? Porque a gente sabe quando a gente começou, mas não sabe quando a gente vai terminar. Então, como a gente não sabe quanto tempo nos resta, isso a gente refletiu lá na última celebração do ano, né? Como a gente não sabe quanto tempo nos resta, a única coisa que a gente sabe é que nós estamos mais próximos do fim do que do começo. Então, para nós importa mais terminar bem. Essa tem que ser a nossa preocupação, né? Porque cada ano novo é menos um ano, não é isso? Esse é o paradoxo do tempo. Um ano a mais também é, paradoxalmente, um ano a menos. Então essa tem que ser a nossa preocupação. Terminar melhor do que quando a gente começou, não é? Tudo bem? E a gente termina melhor do que quando a gente começou, na medida em que a gente se questiona, não é? Algo muito importante. Todo começo de ano, as pessoas fazem muitas promessas, não é? E tudo bem fazer, tá certo que até o meio do ano já vai deixar de ter feito, né? Ninguém consegue cumprir ou levar adiante muita coisa, não é? Mas fato é que todo mundo começa o ano pedindo algumas coisas. E uma das coisas que as pessoas costumam pedir no começo do ano é paz, não é isso? Muita coisa, a gente pede muita coisa, aliás, pede até o que não deve. Mas uma das promessas que as pessoas se fazem no começo do ano é: esse ano eu quero ter paz. Paz. É muito importante. A questão é que a gente tem que se perguntar: será que a gente está disposto a pagar o preço para isso? Qual é o preço pela paz? Todo mundo quer ter paz, sim ou não? Vocês conhecem alguém que diz assim: não, eu não quero ter paz? Todo mundo quer ter paz. A questão que a gente tem que se perguntar é: qual é o preço por isso? Será que eu estou disposto a pagar o preço para ter a tal paz? Muitas pessoas não estão dispostas a isso. Querer todo mundo quer, mas pagar o preço por isso, poucas pessoas pagam. E a gente vê no mundo isso. Como é que começou o ano? Quais foram as notícias que inundaram os noticiários no começo do ano? Guerra, não é isso? Conflito. Não foi coisa boa. Todo mundo quer paz. Mas a vida nos mostra o contrário disso. Quer seja no sentido externo, do que acontece com o mundo, quer seja no sentido mais subjetivo, no que acontece comigo. Eu, até hoje, nunca conheci ninguém que não quisesse paz. Mas poucas pessoas eu conheci que estivessem dispostas a pagar o preço pela paz. E qual é o preço pela paz, Padre? É o que a gente vai conversar hoje. Então veja, todo começo de ano é uma oportunidade que a gente tem para pensar sobre o que realmente importa, não é? E quais são os projetos que eu quero construir nesse ano todo, de 2026. Independente do projeto que eu quero construir, independente de quais são os meus objetivos, e às vezes só manter o que tem já está bom, não é? Como eu recebi uma mensaginha no fim de ano dizendo isso, né? Eu não peço nada e não prometo nada. Se eu conseguir manter o que eu já tenho, já está de bom tamanho. Mas independente de quais são os meus projetos, quais são os meus objetivos, se eu não tiver paz, eu não vou alcançá-los. Ou ainda que eu alcance sem paz, eu não vou conseguir usufruir disso. Porque todo mundo quer também dinheiro, prosperidade. É o que você deseja no fim do ano, né? Para o começo do ano, prosperidade, paz, amor, tudo certo. Mas se tudo isso não estiver junto de um ser pacificado, pouco proveito vai ter. O evangelho de hoje, se vocês prestaram atenção, é Jesus dizendo para os seus discípulos: olha, uma coisa eu vos deixo de Jesus, a minha paz. Jesus diz isso para os seus discípulos no Evangelho de João, pouco antes dele morrer. E ele falou: uma coisa eu quero que vocês fiquem, uma coisa eu quero deixar para vocês.
O que Jesus nos deixou? Além de tudo que Ele nos ensinou. O amor ao próximo, o amor à natureza, o respeito ao ser humano, o reino de Deus enquanto meta e projeto. Esse deveria ser o nosso projeto principal, o carro-chefe dos nossos planos. O resto vem por acréscimo. É o que a gente canta, não é? Quase toda a celebração. Hoje, por acaso, não foi, mas quase toda a meditação a gente canta. Buscai primeiro, que é uma frase de Jesus, buscai primeiro o quê? O reino de Deus, ou seja, o projeto de Deus, a vontade de Deus, e tudo mais vos será acrescentado. Então aqui Jesus ensina, se você coloca no carro-chefe do teu projeto, da tua vida, as coisas de Deus e a vontade de Deus, todo o resto vem por acréscimo. Agora, quando você se coloca à frente de Deus, aí não. Né? Então, quer dizer, sempre em primeiro lugar o reino de Deus, o projeto de Deus, a vontade de Deus, para o mundo e para cada um de nós. Então Jesus disse para os seus discípulos hoje no Evangelho: olha, uma coisa eu quero deixar para vocês, além de tudo que eu já deixei, a paz. Mas não é qualquer paz, é a minha paz. Há uma diferença. E aí Jesus diz assim: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e eu não vos dou como o mundo vos dá. Por que Jesus diz isso? É que ele já deixa bem delimitado, bem demarcado. Há uma paz verdadeira e há uma paz falsa. Qual é a paz falsa? Não é a que Jesus oferece. Jesus diz que nos oferece a paz verdadeira. E a paz verdadeira é aquela que emana dele, dos seus ensinamentos. E o que é que Jesus nos ensinou? Que o mundo, entendam, o sistema que rege o mundo, ele nos oferece uma paz falsa. Por quê? Basta que a gente pense. O que a maioria das pessoas atrelam à paz? Se eu tiver isso, eu vou ter paz. Se eu tiver aquilo, eu vou ter paz. Não é isso? Geralmente as pessoas atrelam paz a outras coisas e, nível de regra, via de regra, coisas materiais. Não é isso? E a pessoa diz assim: não, se esse ano eu conseguir aquela promoção no serviço, eu vou ter paz. Se esse ano eu conseguir trocar de carro, eu vou ter paz. Se esse ano eu passar naquele concurso, eu vou ter paz. Se esse ano eu conseguir aquele emprego dos sonhos, a isso ou aquilo, eu vou ter paz. A maioria das pessoas atrelam a paz a uma conquista material. Não é isso? Quantas pessoas vocês já conheceram que falam isso? Não, a minha paz está vinculada a eu conseguir fazer isso ou aquilo. E quem disse que talvez você vai ter tempo de fazer isso? Quantas pessoas nós não conhecemos que esperou e não chegou lá? Não é verdade? Sim ou não? Então quer dizer, Jesus aqui está dizendo: cuidado. Há uma falsa paz que o mundo oferece. É falsa essa paz, que está atrelada às coisas externas, às coisas materiais. E é a paz que o mundo oferece, Jesus diz. Porque ele diz: a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo vos dá. A paz que o mundo oferece é uma paz armada, é uma paz de guerra. Por quê? Porque para você ter paz, você precisa estar muito bem munido. Vamos pensar aí nos países, né? De quê? De artefatos bélicos. Basta você pensar que hoje o que garante a paz no mundo é o quê? É medo. Então eu tenho medo de afrontar o seu país, porque eu sei que o seu país é mais forte que o meu. Então eu me calo. A paz nas relações externas, nas relações internacionais, a paz do mundo é uma paz falsa, porque desde o tempo de Cristo é uma paz que é mantida por medo. Então eu não te ataco, não é porque eu enxergo você no irmão e eu quero que você tenha a vida tanto quanto eu tenho. Eu não te ataco porque eu sei que você é mais forte.
falsa paz. É a mesma ideia do ponto de vista subjetivo do medo. Então eu ainda não posso ter paz, eu não me permito ter paz, porque eu ainda não cheguei ali, eu ainda não conquistei aquilo. Mas quando eu tiver, eu vou ter. Tudo falso. É a falsa paz. Ou porque tem por detrás o medo, ou porque tem por detrás a ideia de que paz está atrelado ao ter. Só que Jesus vai dizer, não, nem uma coisa nem outra. A paz que eu vos ofereço é a verdadeira paz, porque ela não vem de fora para dentro. Ela vem da onde? De dentro para fora. E aqui Jesus nos ensina algo precioso. Paz, a verdadeira paz, não tem a ver com aquilo que eu posso ter, mas com aquilo que eu posso ser. Paz tem a ver com ser, tem a ver com consciência. A verdadeira paz emana de uma consciência pacificada. Se eu não tenho a minha consciência, o meu ser pacificado, eu posso ter tudo, poder, dinheiro, fama, luxo, não vai me adiantar de nada. Eu vou ser uma pessoa perturbada. Quantas pessoas vocês não conhecem que são perturbadas, por mais que tenham e por mais que possam, mas são perturbadas, porque não conseguiram ainda alcançar a paz no seu interior, a paz no seu ser. E isso também eu não consigo com meditação. A meditação, quando muito, ajuda a gente a se acalmar e a entrar num estado de frequência mental legal, mas não se engana também. Isso também não vai te trazer paz. A única coisa que pode te trazer paz é você ter paz na sua consciência. Estar em paz com aquilo que você é. E não com aquilo que o mundo quer que você seja ou que o mundo quer que você tenha. Porque o mundo é o mundo do poder. É o mundo da disputa e é o mundo da guerra. E vai querer que você sempre esteja em combate, na defensiva, se defendendo do outro, que é o seu semelhante, competindo com o outro, bater o que é dele, ou bater igual ao dele, e você no fim da vida vai acabar sendo uma pessoa perturbada e sem paz. Por mais que você tenha adquirido bens materiais, por mais que você tenha subido a um cargo de poder, isso não quer dizer nada. A pessoa pode ser pobre, a pessoa pode ser totalmente desprovida de poder e de posses, e ser uma pessoa pacificada. E como é que eu sei que aquela pessoa é uma pessoa pacificada? Isso eu percebo na fala, isso eu percebo nos gestos, isso eu percebo na forma de lidar com os problemas, isso eu percebo na forma de lidar com os outros, isso eu percebo na forma que ela leva a própria vida dela. Uma pessoa pacificada é aquela pessoa que está em paz consigo mesma. Então a gente precisa se perguntar: será que eu já cheguei aí? Será que de fato eu sou alguém pacificado? Porque não adianta nada eu pedir paz pelo mundo, não adianta nada eu pedir paz aos países, se eu não sou uma pessoa internamente pacificada. E aí então vem a fala de Jesus. A verdadeira paz eu encontro na medida em que eu deixo que Jesus e que Deus reine em mim. Olha que bonito isso. A verdadeira paz eu encontro na medida em que eu deixo Jesus e Deus reinar em mim. Reinar nas minhas ações, reinar na minha forma de falar, na minha forma de lidar com os outros, na minha forma de analisar as coisas. Isso é pacificação. Então que nós possamos buscar isso cada vez mais. Buscar o que, Padre? A paz. Mas não a paz que eu posso comprar. Não a paz do cartão de crédito. Mas a paz interior. Como a gente cantou agora há pouco. Vocês prestaram atenção na letra da música que nós cantamos?
que é quase um mantra, né? Qual é a palavra que mais foi repetida? Nada te turbe, nada te espante. Porque é isso, a pessoa que alcançou a paz de consciência, nada mais perturba ela, nada mais tira o sono dela, nada mais a espanta. Por quê? Porque ela sabe que Deus é o Senhor da sua vida. Quem dá mais? O que são os nossos problemas? O que são as nossas unhas encravadas? Nada. Basta você pensar. Quantas pessoas passam por situações muito piores do que a que nós passamos e muitas vezes ainda nos dá um banho, no sentido de que dão a volta por si, porque tem fé na vida, porque acreditam que pode ser diferente e superar tudo isso. Então que nós possamos, a exemplo do que Jesus nos pede hoje, buscar essa paz que só Ele pode nos oferecer. O resto é falsa paz, é paz passageira, é a tal da tranquilidade, não é? É a tal da tranquilidade. Cuidado, água parada não é sinônimo de paz, não é? Água parada pode ser sinônimo de dengue, não é isso? Então também não tem a ver com isso. Eu posso ser uma pessoa combativa, que luto pelo direito das pessoas e pela vida, e ser uma pessoa pacífica. Por quê? Porque esse combate não é um combate armado, é um combate pacífico, dialogal. Muitas vezes uma pessoa tranquila pode ser uma pessoa isentona, que não se compromete com nada nem ninguém. Você olha a pessoa e fala, poxa, fulano é tranquilo, né? Mas não significa dizer que ele é pacificado. E nem que ele é pacificador. A tranquilidade dele pode ser a tal da paz do cemitério, não é? Quando você vai visitar um cemitério, isso é um lugar de paz, sim ou não? Por quê? Porque ali não tem conflito. Mas é uma paz que esconde o quê? A morte. Então também não é uma paz positiva. A minha paz tem que fazer com que eu me comprometa para que haja paz também para o mundo, para que haja paz também para o outro, para que nós possamos conviver em ambientes de paz. E nós precisamos ser os promotores da paz. Daqui a pouco, durante a consagração da Eucaristia, a gente vai dar o abraço da paz. Mas que a gente faz toda a celebração, a paz de Cristo. O que eu estou desejando para o outro? Quando eu digo a paz de Cristo, estou desejando que Ele pacifique o seu ser, que Ele acalme o seu ser, que Ele busque essa coerência de consciência. Amém? Então que nós possamos buscar cada vez mais isso. E não nos iludir com a paz que o mundo oferece. Tá certo? Então vamos ficar em pé. E vamos professar a nossa fé, rezando todos juntos a nossa oração comum. Cremos em Deus, Pai e Mãe, todo amoroso. O amor recebeu o rosto humano em Jesus de Nazaré. Cremos no Espírito, que faz novas todas as coisas e liberta-nos de toda forma de escravidão. Cremos na inspiração das mulheres e homens profetas, de outrora e de nosso tempo, na inspiração das artistas e poetas, e toda pessoa de boa vontade. Cremos na justiça e na paz, no comprometimento com o próximo e com a Mãe Terra, no acolhimento a toda pessoa, sem discriminações ou julgamentos. Cremos na partilha, na vida comunitária, no pão para todos, na bondade de Deus, na humanidade de Jesus e no reino de agora e no que há de vir. Amém. O Senhor esteja conosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, o nosso Deus.
em nome do Mestre Jesus, de seu amor inclusivo, como irmãos e irmãs, povo, gente do caminho, nos reunimos ao redor da sua mesa e fazemos a memória da sua vida e da sua mensagem de amor, libertação e salvação. Por isso, em teu nome, pedimos a Deus, Pai e Mãe todo amoroso, que abençoe este pão e este vinho, derramando sobre eles o vosso Espírito. Na noite em que ia ser entregue, enquanto ceava com seus amigos e amigas, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o entregou, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que por amor será entregue a cada um de vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou também o cálice, deu graças novamente, o entregou aos seus amigos e amigas, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E tudo isso é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Vamos dar as mãos e vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. O amor de Cristo nos une. Saudemos com um abraço da paz. As mãos de felizes somos nós, os convidados para esta ceia santa, a ceia do Senhor. Eis aqui Jesus, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Vamos orar mais uma vez, fechando os nossos olhos. Ó Pai, que esta Eucaristia que nós acabamos de receber possa nos pacificar, nos tornar seres mais dóceis, mais amáveis, mais comprometidos também com a justiça e com a paz. Que possamos, a exemplo de Jesus, sermos promotores da paz nesse mundo, levando paz aonde existe ódio, reconciliação aonde existe inimizade, amor, que nós possamos cada vez mais pacificar a nossa consciência, na forma de lidar com os nossos problemas, de entender o mundo, de lidar com o nosso semelhante. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus que é todo amoroso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu desejo a todos um ótimo domingo, uma santa semana. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Graças a Deus. E a Maiara está aprovada com o DJ? Muito bem, está ótimo.